que mais admiram um no outro. Como fazer para estreitar os laços? Como vocês se imaginam daqui 10 anos? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente tá aqui no Bosque Rangel Petratóia? É? Isso. Pietratóia, acho que é assim o nome. Pietratóia. Aqui em Marília. Depois eu vou mostrar pra vocês. A gente tá na frente de um lago lindo aqui. Mas a gente veio aqui pra poder gravar o vídeo respondendo as perguntas que vocês fizeram no Instagram. Perguntas muito boas, eu gostei bastante, porque eu prometi pra vocês que eu ia trazer esse gatinho aqui para gravar um vídeo comigo, né? Então, resolvi trazer. Vocês vão perdoar, porque o ângulo não vai ficar o melhor. Foi o máximo que a gente conseguiu fazer. A gente tentou um local aqui, fez uma gambiarra, porque o meu tripé é bem pequeno. Mas, enfim, espero que vocês gostem mesmo assim. A gente pegou um cenário super bonito, verde assim, né? Muito gostoso. Então, é isso. Aí eu vou começar a fazer as perguntas. Aí eu vou fazer as perguntas pro Kaique, ele que vai responder mais, tá? Porque tem algumas que eu já respondi do meu lado. Então, acho melhor você responder. Depois eu vou só complementando, tá bom? Tá bom. Isso você não tinha dito, hein? Eu não tinha dito, mas agora eu já disse. A regra eu já fiz, eu inventei a regra. Tá aqui no celular dele, né? Porque o meu tá gravando. Mas é isso, então vamos lá. Chega de enrolação, vamos lá para as perguntas. Tô ansiosa pra ver ele respondendo, gente. A primeira pergunta foi da Rita Bonfim. Um beijo, Rita. Eu sei que você acompanha aqui os vídeos do canal, você já disse isso. É um prazer ter você aqui. A pergunta que ela fez, meu bem, foi a seguinte: o que mais admiram um no outro? O que você mais admira em mim, você fala primeiro, e depois eu falo o que eu mais admiro em você. O que eu mais admiro em você? É. Deixa eu pensar. Puxa, me pegou de surpresa, hein? Mas eu vou falar o que vem na minha cabeça, assim, tá. De pronto. Ó, o que eu mais admiro na Tilara é o cuidado que ela tem comigo, o carinho que ela tem comigo, as suas virtudes, principalmente a parte da atenção, eu acho. Da atenção? Mas como? Como assim? Olha, ela busca sempre estar presente nos momentos que a gente tá juntos, se concentrando, vivendo bem esses momentos. E você é muito cuidadosa comigo. Assim, você sempre demonstra muito amor. E eu acho que essa é uma das qualidades que eu admiro bastante em você. Não diria que é a que eu mais admiro, porque, como eu disse, você pegou de surpresa. Teria que pensar um bastante, pouco mais, né? Pra falar. Mas, assim, uma coisa que com certeza eu admiro bastante é esse cuidado. Parte você não vai pôr, não. Não. Eu deixo ele com vergonha, gente. É porque eu sou uma sanguínea e ele é um fleumático, mais reservado, entendeu? Admiro no Kaique. Nossa, são tantas coisas que é difícil, meu bem. Fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, igual eu falei. Primeira coisa? Eu acredito que seja esse cuidado que ele tem comigo. Também, né? Mas assim, eu acho que nós temos cuidados de formas diferentes. Uhum. Eu cuido dele de uma forma e ele cuida de mim de outra forma. Essa proteção em todos os sentidos, de cuidar de mim quando a gente tá na rua, mesmo que a gente não esteja tão bem, ele mesmo assim se preocupa comigo, se eu tô bem, se eu tô sentindo alguma coisa, ou enfim, todos esses cuidados, e ele sempre faz de tudo pra que eu esteja feliz. Por exemplo, agora, né? A gente tava querendo gravar o vídeo, a gente tentou gravar na avó dele, só que lá faz muito barulho e também tava ventando bastante. E aí o celular caiu, enfim. E aí eu já não tava querendo mais gravar o vídeo, que eu sou assim, eu desisto muito fácil das coisas. Outra coisa que eu admiro nele, era uma coisa só, né? Mas assim, ele não desiste fácil das coisas. Eu já sou aquela pessoa mais pessimista que desiste. Tipo assim, se não deu certo, deixa quieto. E ele não, ele é aquela pessoa que faz o possível, assim, o que estiver ao alcance dele pra que dê certo mesmo, sabe? Tanto no nosso relacionamento quanto nas coisas, assim, do dia a dia. Eu vejo que ele tem muito essa... Ele não desiste. Enfim, eu não vou achar a palavra certa. Mas é isso. E o cuidado que ele tem comigo. Ele... Às vezes eu falo, né, que ele me trata como se eu fosse quebrar, às vezes. Eu vou descer da moto, aí ele fica segurando, assim, na moto, assim, entendeu? Então... essas coisas, assim, eu vejo cuidado. Tanto que quando a gente começou quando ele foi lá a primeira vez na minha cidade, eu falei que eu não tava acostumada, porque eu sempre fui acostumada a andar sozinha, a viver sozinha, né? Então é diferente você estar com uma pessoa que cuida de você, né? Você se sente cuidada mesmo. Parece que, entendeu? Não é uma coisa comum, entende? E mesmo nos relacionamentos, hoje em dia, a gente até conversa bastante sobre isso, tem algumas certas coisas que os homens não fazem
com as mulheres, né? Eles não têm essa disposição de fazer, mesmo com a namorada, com a esposa, enfim. E o Kaique tem, né? Então isso eu admiro muito e eu sou muito grata a Deus por ter uma pessoa do meu lado que é assim comigo, né? Então vamos lá para a segunda pergunta. Quem fez foi a minha amiga Maiara. Um beijo, amiga. Tô com saudade de você. Meu bem, como fazer para estreitar os laços e criar o vínculo e a intimidade necessários que um relacionamento exige mesmo à distância? O que vocês fazem para se tornar presentes? São 2 perguntas, então vamos lá para a primeira. Como fazer para estreitar os laços e criar o vínculo e a intimidade necessários que um relacionamento exige mesmo à distância? Eu diria que a primeira coisa é a comunicação, né? Comunicação. Se não tiver comunicação, não vai dar certo. E uma coisa que sempre eu e a Tilara buscamos fazer é conversar desde o início às vezes a gente pegava assim, que assunto a gente não conversou ainda? Isso. A gente pegava e pensava em conversar sobre esses assuntos. Porque a gente tem que se conhecer profundamente um ao outro. Isso é um grande desafio, porque a gente sabe que perscrutar o coração do outro, né? Ver o que tem lá dentro, no íntimo, é muito difícil. É. Porque às vezes você tem uma ideia, mas a gente tem uma ideia superficial. E a menos que a gente tenha essas conversas mais profundas, a gente nunca vai conhecer realmente profundamente o outro. E a gente buscava fazer isso. Então, mesmo estando distantes, a gente fazia esse esforço de conversar todos os dias, nem que fosse poucos minutos, que nossa rotina é um pouco apertada em que diz respeito ao horário, mas a gente buscava sempre conversar um pouco todos os dias e de assuntos diversos, né? Não só um assunto, mas diversos assuntos. E o principal, diria que é a oração, né? Porque a gente sabe que o que traz um sentido maior no relacionamento, uma estabilidade, sem dúvida, é o conjunto de crenças e a espiritualidade e a fé do casal, né? Com certeza, meu bem. Eu concordo com ele. E sobre essas perguntas que a gente fazia, era tanto de coisas mais superficiais, então tipo assim, o que eu gosto de comer, o que você gosta de comer, né, assim, essas coisas assim, de conhecer um do outro, que é uma coisa que a gente faria se a gente estivesse junto, a gente iria viver mais, a gente iria conhecer mais na rotina, não iria precisar ficar perguntando tanto. Mas outras perguntas sobre o que a gente espera também do relacionamento, né, tipo assim, se a gente realmente tem a mesma visão sobre o que é um namoro, se a gente realmente tem a mesma visão que o namoro, ele é pra acabar, né, assim, que ele realmente, a gente não vai ficar só nesse estágio de namoro, né, você conversar muito. E uma coisa que é boa, a distância ajuda, porque às vezes essa proximidade de corpos, antes da conversa, pode prejudicar um pouco, porque a gente pode querer só ficar nessa de ficar grudado, de ficar abraçando, enfim. Se a gente já tivesse encontrado pessoalmente de cara, né? Talvez a gente não conheceria muito. Tanto que assim, a gente se encontrou pessoalmente, a gente já conhecia muito um do outro. Mesmo que a gente nunca tinha se visto, né, meu bem, pessoalmente. Sim. A gente já conhecia muito um do outro. Então, isso realmente é importante. A segunda pergunta, dentro da pergunta que a Maiara fez. O que fazem para se tornar presentes, meu bem? O que a gente faz para nos tornarmos presentes, namorando à distância? Eu acho que pelo menos o que a gente costuma fazer para se tornar presente, eu acho que é uma coisa importante, pelo menos para quem namora à distância, é sempre demonstrar pequenos atos que você lembra da pessoa. Por exemplo, manda entregar uma caixinha de bombom, manda entregar uma flor que seja, ou então manda uma carta, uma coisa que a pessoa não está esperando. Isso. Né? Porque é uma forma de você mostrar que está presente, além daquela forma mais ordinária, mais comum, que é por mensagem. Bom dia, boa tarde, né? Perguntar como foi o dia, então, assim, você se interessar pela pessoa, se mostrar interessado, né? Sim. Então, como foi seu dia? Hoje aconteceu tal coisa comigo e com você, né? Se mostrar que você realmente se importa e se preocupa com a pessoa. A gente não conversa o dia todo constantemente. Não tá dentro da nossa realidade, né? Mas a gente sempre tenta ligar todos os dias, rezar o texto, né, que é uma rotina que a gente tem, de rezar o texto todos os dias, de compartilhar algumas coisas, se a gente não tá bem, né, eu falo que eu não tô bem, se ele não tá muito bem, ele fala que ele não tá muito bem. Enfim, a gente vai tentando dessa forma, eu acredito que seja mais ou menos isso, né, meu bem? Uhum. Então vamos lá para a próxima pergunta,
que é a pergunta da Gisele. Um beijo, Gisele. Vocês têm aqueles pensamentos futuros? Casamento, onde vou morar? Temos, meu bem? Pensamentos futuros? Temos, com certeza, né? Eu acho que isso é próprio dos casais. A gente tem bastante em relação à cidade que a gente deseja morar, né? Pelo menos que a gente, assim, contextos mais gerais, que a gente preferiria morar numa cidade mais calma. Sim. Não uma cidade como uma capital, porque a gente pensa que para a criação de uma família é importante ter momentos que convide você a mais interiorização, né? Contemplação e tudo mais. E uma cidade mais agitada, além de ser uma cidade mais perigosa e que você fica mais preocupado, né, quando você está trabalhando com sua família, também é uma cidade que por vezes tem muitas distrações. Então às vezes é difícil você estar presente ali cultivando aquela virtude da presença. Sim. Mas especificamente uma cidade em específico não, a gente não tem. Planos de casamento a gente tem, né? Planos de como a gente quer ser nossa família, o que a gente pretende ter como princípios, valores da nossa família, rotinas que a gente pretende estabelecer com a graça de Deus em nossa família, a gente já tem sim. Mas é uma visão mais geral mesmo, né, meu bem? Porque o namoro é uma preparação para o casamento, né? Então, a gente conversa sim, a gente faz muitos planos juntos. Vamos lá para a próxima pergunta. Aí é que muita gente fez essa pergunta, gente. Então, a Rose perguntou, a Raquel e a Tátila perguntaram, fizeram a mesma pergunta. Que foi como nós nos conhecemos, meu bem. Ele vai contar, porque eu já contei pra vocês a minha versão. Então a resposta vai ser só dele agora. Você pode contar da forma que você quiser, da sua visão de como a gente se conheceu. Certo. Olha, a gente se conheceu por meio de um post de Instagram do professor Augusto Olivieri, que ele postou lá. Era um post que tinha por objetivo ajudar as pessoas a se conhecerem. Mas com um propósito de casamento, é claro. E aí eu vi lá a foto daquela moça, tão bonita, que comentou lá. E eu fui lá e eu curti, né? Aí eu curti, chamei ela pra conversar. O que você mandou, meu bem? O que você mandou? Eu mandei? Quando a gente foi conversar pela primeira vez, o que você me mandou? Qual a mensagem? Eu mandei um oi primeiro. Foi oi? Foi. Aí depois você mandou oi. Eu mandei, tudo bem? Você falou, oi, Tilara. Eu falei, oi, Kaique. Tudo bem? Aí ele, tudo bem? Eu, tudo bem, e você? Mas eu confesso que eu chamei ela sem muita expectativa, assim, de dar certo. De dar certo. Eu falei assim, eu vou chamar, quem sabe, né? Aí eu chamei ela, comecei a conversar com ela, pedi pra seguir ela. E aí começou, aos poucos, a gente... Não tava esperando que ela seguiria eu de volta, mas ela seguiu eu de volta. E aí eu falei, então ela tá na minha. Aí eu comecei a trocar mais mensagens e a gente começou depois de um tempo, mandar áudio, né? Ela mandou áudio primeiro. Confesso que no dia que ela mandou um áudio, eu falei, nossa, que alegria. Aí, o que você achou? O que você falou pra mim quando eu mandei o primeiro áudio? O que você pensou? O que eu pensei? Fala a verdade. Eu pensei que você já tava caidinha por mim. Vai, termina. Mas aí termina o quê? É isso, meu bem. Não, aí a gente se conheceu assim, pela mensagem e tudo mais. E aí você falou um detalhe. No primeiro dia que a gente conversou, antes de eu mandar o áudio, você falou uma coisa. A gente estava conversando sobre a cidade. E aí o que você falou comigo? Eu falei, a gente perguntou, né? Perguntei onde ela morava, ela me falou onde ela morava. Aí o que você fez quando eu falei onde eu morava? Aí eu falei que era longe, mas que... Você pesquisou, não foi? Isso, ele eu pesquisei. Pesquisou. Mas eu falei assim, nada que 7 dias de caminhada não dê conta. Não, ele falou... Não, mas não foi isso que você falou. Você falou do almoço, que você ia... Ele falou assim, se a gente morasse perto, né, na mesma cidade, eu te chamaria pra poder almoçar juntos, não foi? Sim, sim. Mas... como foi que você falou? Aí depois você falou da distância, né? 1.300 quilômetros. Ele falou alguma coisa assim. Eu fiz uma piada, não foi? E eu no início eu achava... Eu não ia falar nada, né? Mas vou falar aqui. Eu achava ele muito engraçado, gente. De primeira, por mensagem, eu achava ele engraçado. Tipo assim, aquele menino bobão, sabe? Foi isso que eu achei. Tipo assim, entendeu?
muito engraçadinho. Aí depois que eu conheci ele, que a gente fez chamada de vídeo, que a gente começou a mandar áudio, eu falei, não, ele é sério. Aí eu comecei a me interessar mais. Foi de um rapaz que mandou. Ele colocou assim, não é uma pergunta, mas uma observação. Este cara é muito sortudo. Concordo com ele. Esse cara é um cara sábio que comentou isso. Foi ele mesmo que comentou, gente, por isso que ele tá falando isso. A Rafaela colocou, lindos, Deus abençoe vocês. Amém, Rafa. Um beijo. Vamos para a próxima pergunta. Marelis colocou, minha irmã. Beijo, irmã. Que milagre você comentando em alguma coisa minha. Como vocês se imaginam daqui 10 anos? Pergunta difícil, Marilis. Bicha não é fraca, não. Olha, com 10 anos, daqui 10 anos a Tilara ia ter 33, mais ou menos. E eu ia ter mais ou menos uns 25, 35. Olha, eu imagino que nós já estejamos com filhos, casados, com a graça de Deus já com a nossa casa, com uma família buscando a viver bem, cultivar as virtudes, buscar o Senhor. Se Deus quiser, eu já terei passado em algumas provas que eu tenho realizado. E é isso, buscando, eu acho que em síntese diria que buscando uma vida com densidade, sabe? Uma vida cheia de sentido, repleta de sentido ali, uma vida que busque os nossos objetivos que a gente considera como importância na nossa vida. E é isso, buscando viver da melhor forma possível, né? Entre tropeços e acertos, buscando viver da melhor forma possível. Como o Kaique falou, vou estar com 33 anos e eu me imagino já sendo mãe, né? E me imagino também já ter me casado, né, com o Kaique. E me imagino sendo uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Em virtudes, em generosidade, em desprendimento, em abnegação, de conseguir me sacrificar mais pelas pessoas e me doar mais para as pessoas do que hoje eu consigo me doar, né? Que ainda o egoísmo ainda fala muito alto, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente reza, quanto mais a gente lê, a gente vê que a gente tá muito longe ainda da meta da nossa vida, né? Se Deus me permitir viver até os 33 anos de idade, ou mais, né, que os 33, viver mais 10 anos, ou mais quanto Ele quiser, é isso que eu quero. Eu quero ter crescido mais espiritualmente, crescido mais como pessoa, para ser melhor para quem vive comigo. Profissionalmente ou financeiramente, eu não tenho muita perspectiva, gente, para falar bem a verdade para vocês. Eu acho que realmente, para mim, eu quero realmente ver essa mudança, esse crescimento mesmo. Amar mais a Deus do que eu amo hoje, falar com Deus muito melhor e muito mais, assim, do que eu faço hoje, né? Enfim, é isso, o que eu me imagino, assim, daqui 10 anos, que eu posso pensar, assim, é isso. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Kailane colocou, casal lindos, pensam em se casar? Com certeza, Kailane. Aí a Laura também colocou, um beijo, Laura. Um beijo, Kailane. Um beijo, Marelis. Quando vem o casório? Isso daí é surpresa. Surpresa. Segredo, entendeu? Vocês vão só... Isso daí nem os nossos familiares sabem. A gente não tá contando muito, a gente prefere ficar mais reservado em relação a isso, né, meu bem? Isso mesmo. Agora o Cris, o namorado da Su, perguntou. Ele fez uma pergunta. Um abraço, Cris. Esperamos um dia poder te conhecer pessoalmente, gente. Esse nosso amigo, ele é internacional, entendeu? Sim, ele mora em Los Angeles. Olha que chique. Ai, nossa, muito chique, meu bem. Ele perguntou assim: primeira impressão do outro antes de se conhecerem pessoalmente. Qual foi sua primeira impressão sobre mim antes de me conhecer pessoalmente? Pessoalmente e fisicamente, né?
E pessoalmente por videochamada também ou pessoalmente só? Ah, acho que pode ser também, né? Porque você teve uma primeira impressão minha, Antes tipo, das de minhas te ver, fotos. Antes de falar. É, com antes você. de falar. Isso. Qual foi a sua primeira impressão? Olha, minha primeira impressão é que era uma moça talvez metida um pouco. Mentira, meu bem? Metida. Pelas fotos, porque era muito bonita pra ser tão simpática, tão bondosa, assim, sabe? Aquela história de que... É bom demais pra ser verdade. É, uma pessoa muito bonita costuma não ser tão simpático assim. Sim. Eu não sou tão simpática assim, não. Eu sou bem chata, bem enjoada, mas enfim. A minha primeira impressão dele foi igual eu falei pra vocês, um bobão, tipo assim, um bobão, tipo assim, meu bem. Não é que você era, tipo, lesado, não era isso. É que, tipo assim, a forma como você falava, eu ria e eu falava assim, tipo assim, eu nunca tinha conversado com uma pessoa que conversasse daquela forma comigo, entendeu? Mas foi essa a primeira impressão que eu tive, assim, de uma pessoa, assim, bem... Não sei, eu não sei explicar. As aparências enganam. As aparências enganam, exatamente. A Luara perguntou também como a gente se conheceu, a gente já respondeu. E Romenick perguntou o que mais admiram um no outro. A gente já respondeu, não já? Já. A gente respondeu, então é isso. Essas foram algumas perguntas que a gente recebeu. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistirem, obrigada por terem mandado as caixinhas de perguntas lá. Um beijo pra todo mundo. Todo mundo que mandou eu conheço, eu tenho um carinho muito especial. Então, é isso. Quer falar alguma coisa, meu bem? Não? Curte e compartilha aí o vídeo. Ajuda essa mocinha aqui. Então tá bom, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.